Diálogo com as Sombras, autoria de Hermínio Miranda. Continuação do capítulo 2. A propósito, parece ainda oportuno reproduzir uma das normas coligidas por Papus. Abre aspas. Tratai de não vos servir jamais desta arte contra vosso próximo, a não ser que seja para uma vingança justa. Mesmo assim, porém, aconselho-vos que é melhor imitar a Deus, que perdoa e que vos tem perdoado a vós mesmos. E não há ocasião mais meritória do que a de perdoar. Fecha aspas. A despeito do apelo ao perdão, quem achará que sua vingança é injusta? Buscando novamente André Luiz, encontramos em, abre aspas, nos domínios da mediunidade, fecha aspas, esta observação preciosa de Aulus. Abre aspas. Abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Fecha aspas. Outro autor bastante conceituado entre os entendidos é Eliphas Levi. O Dr. Gerard Encausse tem-no em elevada conta e por várias vezes em suas obras refere-se a ele com respeito e admiração. Eliphas Levi também viveu no século XIX e sua obra, abre aspas, Dogma e Ritual da Alta Magia, fecha aspas, abre nota de rodapé, Editora Pensamento, São Paulo, fecha nota de rodapé. Por exemplo, foi escrita em 1855, quando o espiritismo estava ainda na fase preliminar das mesas girantes. Embora sem declarar-se católico, Levi acata os principais dogmas ortodoxos: a divindade de Jesus, a Trindade, a existência do céu e do inferno. A despeito disso, não se furta a algumas críticas veementes, como esta, por exemplo. Abre aspas. A Igreja ignora a magia porque deve ignorá-la ou perecer, como nós provaremos mais tarde. Ela nem ao menos reconhece que seu misterioso fundador foi saudado no seu berço por 3 magos, isto é, pelos embaixadores hieráticos das 3 partes do mundo conhecido e dos 3 mundos analógicos da filosofia oculta. Fecha aspas. A obra de Papus é bem mais didática e ordenada do que a de Levi, mas os princípios fundamentais identificam-se em vários pontos importantes e ambos consideram o mago como o verdadeiro conhecedor e o feiticeiro como simples imitador. Papus usa uma imagem dizendo que o mago é o engenheiro da magia, enquanto o feiticeiro é simples obreiro. Abre aspas. Há uma verdadeira e uma falsa ciência, escreve Levi, uma magia divina e uma magia infernal, isto é, mentirosa e tenebrosa. Temos de revelar uma e desvendar outra. Temos de distinguir o mago do feiticeiro e o adepto do charlatão. Fecha aspas. O estilo de Levi, como aliás o de Papus também, é algo pomposo, às vezes obscuro e nem sempre muito coerente. Ambos concordam, porém, em que o conceito fundamental da magia está na movimentação em proveito próprio dos segredos e forças da natureza. Levi defende a tese de que a resistência, num sentido, é indispensável para que a força aplicada em sentido contrário se robusteça e a vença. Seus dogmas não são menos surpreendentes, como este, por exemplo.
Abre aspas. Assim, para o sábio, imaginar é ver, como para o mago falar é criar. Aquele que deseja possuir não deve dar-se. Só pode dispor do amor dos outros aquele que é dono do seu, ou seja, não o entrega a ninguém. Fecha aspas. Quanto ao fenômeno das mesas girantes, diz ele, abre aspas, outra coisa não são senão correntes magnéticas que começam a formar-se e solicitações da natureza que nos convida para a salvação da humanidade, a reconstituir as grandes cadeias simpáticas e religiosas. Fecha aspas. Por isso, atribui todos os fatos estranhos do movimento das mesas ao agente magnético universal, que procura uma cadeia de entusiasmo para formar novas correntes. Os golpes, raps e os instrumentos que tocam, aparentemente sozinhos, são ilusões produzidas pelas mesmas causas. Sua descrição da evocação do espírito de Apolônio de Tiana, em Londres, é de uma riqueza impressionante de minúcias e começa com um sabor de romance de capa e espada, quando ele recebe dentro de um envelope no hotel um cartão cortado transversalmente com este recado. Abre aspas. Amanhã, às 3h, diante da abadia de Westminster, vos será apresentada a outra metade deste cartão. Fecha aspas. Era uma senhora e colocou à disposição dele, após os juramentos devidos, arsenal completo, com toda a instrumentação necessária a uma evocação. Ao cabo de complicadíssimo ritual, o espírito manifestou-se realmente. Abre aspas. Chamei 3 vezes Apolônio, fechando os olhos, e quando os abri, um homem estava diante de mim, envolto inteiramente por uma espécie de lençol que me pareceu ser mais cinzento do que branco. A sua forma era magra, triste e sem barba, o que não combinava exatamente com a ideia que primeiro tinha de Apolônio. Experimentei uma sensação extraordinária de frio e quando abri a boca para interrogar o fantasma, me foi impossível articular um som. Pus então a mão sob o signo do pentagrama e dirigi para ele a ponta da espada, ordenando-lhe mentalmente por este signo a não me amedrontar e a obedecer-me. Então a forma ficou mais confusa e ele desapareceu imediatamente. Ordenei-lhe que voltasse. Então senti passar junto a mim como que um sopro e alguma coisa tendo-me tocado na mão que segurava a espada. Tive imediatamente o braço adormecido até os ombros. Julguei entender que esta espada ofendia o espírito e a plantei pela ponta no círculo junto a mim. A figura humana reapareceu logo, mas senti tão grande fraqueza nos meus ombros e um repentino desfalecimento apoderar-se de mim que dei 2 passos para me assentar. Desde que fiquei assentado, caí num adormecimento profundo e, acompanhado de sonhos de que me restou, quando voltei a mim, somente uma lembrança confusa e vaga. Fecha aspas. Assim foi realizada a evocação que, sem nenhum ritual complicado, sem substâncias, círculos, espadas e vestimentas especiais e sem evocação, realiza-se a cada instante em incontáveis sessões mediúnicas. Quanto à magia negra, apresenta o autor o que chama de revelação nova e que consiste no seguinte, abre aspas, o diabo em magia negra é o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa. Fecha aspas. Também o enfeitiçamento está dentro dessa linha de raciocínio. Abre aspas. O instrumento do enfeitiçamento não é outro senão o próprio grande agente, que, sob a influência de uma vontade má,
se torna então real e positivamente o demônio. Fecha aspas. Às vezes, no entanto, deixa entrever que o domínio que muitos buscam exercer sobre o semelhante não está tanto nos ritos e nas práticas, mas na própria psicologia humana. Abre aspas. Acariciar as fraquezas de uma individualidade é apoderar-se dela e fazer dela um instrumento na ordem dos mesmos erros e das mesmas depravações. Fecha aspas. Ou então, abre aspas, todos nós temos um defeito dominante que é para nossa alma como que o umbigo do seu nascimento pecador, e é por ele que o inimigo sempre nos pode pegar. A vaidade para uns e preguiça para outros, o egoísmo para o maior número. Que um espírito hábil e mau se apodere desta mola e estás perdidos. Fecha aspas. De outras vezes percebemos de relance por que tanto se empenham em conquistar a insensibilidade os espíritos encarnados e desencarnados que fazem do domínio sobre o semelhante a meta de suas vidas. Abre aspas. Só o adepto de coração sem paixão, escreve Levi, disporá do amor ou ódio daqueles que quiser fazer de instrumento da sua ciência. Fecha aspas. Abre aspas. O magista, prossegue adiante, deve, pois, ser impassível, sóbrio e casto, desinteressado, impenetrável e inacessível a toda espécie de preconceitos ou terror. Deve ser sem defeitos corporais e estar à prova de todas as contradições e de todos os sofrimentos. A primeira e mais importante das obras mágicas é chegar a esta rara superioridade. Fecha aspas. Em suma, ele tem que aprender a querer para poder impor a sua vontade. A instrumentação é secundária quando uma vontade firme e dinâmica sustenta os seus interesses. É preciso crer que se pode, e esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos. Vejam este outro conselho. Abre aspas. Ter o maior respeito por si mesmo e considerar-se como um soberano desconhecido, que assim faz para reconquistar a sua coroa. Fecha aspas. Por causa desse e de outros princípios e noções, não é fácil lidar com os magos desencarnados. Não exatamente por causa dos danos que podem causar-nos. Se estamos num grupo mediúnico bem constituído e harmonizado, nada conseguirão contra nós. Nada sofreremos em razão do próprio trabalho de desobsessão. O que seria injusto, mas é claro que, como seres imperfeitos que somos, temos abertas as brechas das nossas próprias imperfeições. Como nos disse um amigo espiritual certa vez, sofreremos no decorrer do trabalho de desobsessão apenas aquilo que estiver autorizado pela nossa ficha kármica. É claro, pois, que os trabalhadores das sombras empenharão o melhor de seus esforços no levantamento de nossas fichas, ou seja, de nossa vida pregressa, estudando-nos sob todos os ângulos, vigiando-nos, a fim de surpreenderem-nos no momento em que mostramos onde a nossa cerca está arrombada. Entrarão em ação imediatamente. Estão convictos de que poderão atingir-nos. E só é questão de tempo e oportunidade, pensam eles. E como dizia Levi, abre aspas, para poder é preciso crer que se pode, e esta fé deve traduzir-se imediatamente em atos. Fecha aspas. Estejamos vigilantes, porém, tranquilos e guardados na paz do Cristo. Se o nosso trabalho é de Deus, sigamos em frente serenos, confiantes, destemidos. Estejamos preparados, porém, para enfrentar os companheiros desarmonizados. Aqueles que por longos séculos vêm praticando a magia
estão habituados a vencer pela vontade disciplinada, que aprenderam a dominar todos os obstáculos. Não nos impressionemos, porém, com os seus rituais, seus gestos, seus talismãs, suas evocações, suas palavras misteriosas e secretas. Temos que atuar não sobre esses sinais exteriores dos seus cultos, mas sobre os seus espíritos atormentados, embora aparentemente seguros e frios. Toda aquela serenidade aparente desmorona quando conseguimos convencê-los de seus trágicos enganos. Estejamos prontos para ajudá-los, pois este é o momento mais grave, mais sério, mais profundamente humano de suas vidas, quando entreveem uma réstia de luz a iluminar-lhes o próprio coração, os escombros dos antigos sonhos, os fantasmas que trazem no íntimo, os desenganos, os remorsos, as angústias, o desespero. É preciso tratá-los com carinho, com humildade e singela compreensão, porque a dor do despertamento é quase sempre esmagadora. Quem a presenciou pode fazer ideia, porque senti-la em toda a sua profundidade somente aquela que o experimentou. Lembremos-nos de que os espíritos na Terra estiveram envolvidos nas práticas mágicas, não desapareceram, nem se perdeu o conhecimento dos mecanismos de certas leis do magnetismo, da hipnose, da manipulação de drogas e fluidos, de forças naturais e de toda a parafernália que lhes proporcionava poderes secretos e misteriosos, mas muito reais. Com os esclarecimentos contidos hoje na doutrina espírita, estamos em condições de entender muitos desses segredos e mistérios, pois, no fundo, o mago sempre foi um médium, assistido por companheiros desencarnados, com os quais se afina bem no interesse de ambos. Os espíritos vivem em grupos, ligados por interesses comuns, e revezam-se na carne e no além, apoiando-se mutuamente, alguns empenhados em finalidades nobres, construtivas e reparadoras, e outros envolvidos século após século em lamentáveis e tenebrosas práticas de dominação e vingança, tortura, perseguição, infligindo sofrimentos atrozes aos infelizes que lhes caem sob o poder maligno e infeliz. O conceito de Sir James Frazer de que a magia baseia-se na simpatia é válido. Em espiritismo, diríamos que se trata de sintonia vibratória. Não que a magia tenha poderes por si mesma, pois ela não encontra ressonância e, por conseguinte, não alcança êxito junto àqueles que já se redimiram, ou que, pelo menos, acham-se defendidos pela prece, pela vigilância e pela prática da caridade no serviço ao próximo.